Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, concurseiro, concurseira, que está comigo nessa parte 4 de Direito Administrativo da Maratona as Questões CESP-CEBRASP. Pessoal, banca muito importante no momento atual dos concursos que estamos, Alagoas, Rondônia, Espírito Santo. Então é uma honra ter você aqui comigo nessa aula. Meu nome é Lucas Petri, para quem não sabe, se você está chegando agora, esse é o nosso encontro 4 já. Meu nome é Lucas Petri, sou delegado de Polícia Civil aqui do estado do Paraná, sou mentor para concursos públicos da carreiras policiais e também professor de Direito Administrativo aqui do Dedicação Delta. E como eu disse, pessoal, realmente uma honra estar aqui fazendo parte da sua preparação. A CESP, ela não tem muito costume de repetir as questões, mas a gente traz aqui nessa maratona de questões vários conceitos que são utilizados, inclusive, em várias questões, tá bem? E eu resolvi fazer uma aula nova para vocês, uma aula diferente das outras 3 partes que eu tive. Essa aula, vocês vão observar que nós temos muitas questões autorais. Basicamente, a aula vai se dividir em 2 momentos. As 10 primeiras questões, quase 10 primeiras questões, nós teremos lei de licitação. Pessoal, lei que está caindo muito em todos os concursos. Eu sei que vocês sabem, veio a nova lei 14.133 de 2021 para mudar totalmente, né, a lei 8666 de 93. E, pessoal, essa lei está despencando em concurso público. Por isso que eu trouxe aí metade da aula só para a gente dar uma olhada, uma atenção especial nela. E depois, nas nossas 8 últimas questões, eu trouxe jurisprudência atualizada dos anos de 2021 e 2022 dos tribunais superiores, pessoal, tanto do STF quanto do STJ. Vocês sabem, vocês estudam, vocês fazem questões em que concursos, tec concursos, e a gente sabe que a CESP cobra muita jurisprudência, e muita jurisprudência atualizada, que questões de anos atrás não serão tão cobradas, ou se forem cobradas, serão questões muito batidas. Por isso que eu trouxe para vocês essas questões atualizadas, porque a CESP realmente cobra, tá bem? Cobra mesmo. Então, muita atenção nessa aula, tá? Eu vou ficar pequenininho aqui para vocês. Então, esse é nosso encontro 4 de Direito Administrativo. Eu deixo aqui meu Instagram para vocês, delegado.lucaspetri. Pessoal, qualquer dúvida que você tiver, qualquer feedback que você queira me passar, por favor, me segue lá, me manda uma mensagem, eu fico super à disposição. Eu tento realmente responder todo mundo que chega lá no Instagram para mim, beleza? Qualquer coisa também, deixe seu feedback aqui nesse vídeo, aqui embaixo. Olha, será de grande valia. Qualquer feedback, seja ele positivo ou negativo, tenho certeza que vai me ajudar a construir uma aula melhor para vocês, cada vez melhor para vocês, tá bom? Então vamos para as questões, né? Vamos parar de enrolar e vamos para as questões. Nossa primeira questão aqui do 2022, delegado de polícia da PCRJ, pessoal. Aquela primeira prova que foi anulada, aí tivemos a segunda, e se vocês lembram bem, se vocês fazem questões aí da CESP 2022, essa foi uma prova ABCDE, não foi VOF. Então eu fiz uma adaptada aqui para trazer as assertivas para vocês. A gente tem que trabalhar e não são tantas as questões ainda dessa lei de licitação, mas todo o concurso cai, beleza? Não são tantas da nova lei, né? Porque faz muito pouco tempo que ela está aí. Mas vamos lá. A modalidade de licitação pregão enseja maior celeridade, na medida em que apresenta a fase em que são feitos lances verbais ou de forma eletrônica. Pessoal, primeiramente, a modalidade pregão, ela ainda está ativa no nosso ordenamento jurídico? Sim, pessoal. Essa não foi uma modalidade que a Lei 14.133 extinguiu do ordenamento jurídico. Beleza. São feitos lances verbais ou de forma eletrônica? Sim, pessoal. Realmente a pregão aí tem essa capacidade, eu diria. Por quê? Porque torna o procedimento muito mais célere. E qual a segunda característica que traz aí o pregão como uma das modalidades mais céleres da licitação? Pessoal, é o caso que a habilitação, a fase de habilitação, ela vem posteriormente à fase de julgamento. Isso, inclusive, é a regra na nova lei de licitação, mas é aplicada a modalidade de pregão. E o que isso faz de diferença no processo de licitação?
Porque a administração pública que está ali licitando, ela terá que analisar apenas os documentos do licitante vencedor, ok? Na Lei 8666, a fase de habilitação, ela vinha antes da fase do julgamento. E o que ocorria? Que teria que analisar os documentos de todos os licitantes ali, aprovar todos esses documentos para depois ocorrer o julgamento. Isso já não ocorre mais nessa nova lei 14.133. E, claro, se aplica ao pregão aqui, uma das modalidades mais céleres de licitação. Beleza, pessoal? Então, assertiva correta, essa daqui só para a gente aquecer para as próximas questões. E vamos lá, então, para a questão de número 2. Novamente, adaptada 2022, delegado de polícia. No pregão, assim como no regime diferenciado de contratações públicas, a fase de habilitação antecede a fase de julgamento. Errado, né, pessoal? Errado. Por quê? Porque no pregão, acabei de falar para vocês, primeiramente a gente tem a fase de julgamento e somente depois a gente tem a fase de habilitação, o que tornou, inclusive, o procedimento muito mais célere. Beleza? Para vocês verem aí como está sendo cobrado esse tema pela CESP. Tá? Aposto numa questão dessa na prova de vocês. Aposto realmente. Inclusive, mais de uma questão de licitação. Vamos lá, então, para a questão de número 3. Novamente, delegado de polícia 2022 adaptada. Com o advento da lei número 14.133 de 2021, passaram a ser viáveis apenas de forma eletrônica contratações em que a modalidade pregão puder ser combinada com a modalidade de diálogo competitivo. Pessoal, na Lei 8666, era permitido a combinação de licitações, ou seja, eu posso pegar uma característica de uma, pegar uma característica de outra e inventar aí uma nova modalidade de licitação? Não, pessoal, isso já não era permitido. E isso não mudou com a nova Lei 14.133, de forma que essa assertiva aqui, ela é falsa, beleza, pessoal? E eu trouxe aqui o fundamento legal para vocês, que é o artigo 28, parágrafo 2º da Lei 14.133, que diz: é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput desse artigo. O caput é o artigo 28, que prevê as modalidades de licitação, e depois eu vou trazer aqui para vocês. Mas esse artigo é para vocês saberem que é vedada a criação de outras modalidades e, claro, a combinação de modalidades previstas ali no artigo 28. Beleza, pessoal? Lembrem disso. É vedada, totalmente vedada aí a combinação das diferentes modalidades de licitação. Ok? Vamos partir então para a letra, aliás, o número 4. 2022, assistente administrativo. O superfaturamento consiste em orçamento ou efetiva contratação com preços expressivamente superiores àqueles praticados no mercado. E aí, pessoal? Isso daqui está previsto lá no artigo 6º. Tem vários incisos lá no artigo 6º. Vocês não precisam saber todos, mas vocês têm que dar uma olhada nesse artigo, ok? Tem que dar pelo menos uma lida, uma leitura dinâmica ali em todos esses incisos, com foco nos conceitos que vocês acreditam que pode cair na prova. Com certeza, superfaturamento e sobrepreço são conceitos que podem cair na prova. E aqui eu já passei a resposta para vocês. Pessoal, isso não se trata de superfaturamento, pessoal. Mas esse é o conceito de sobrepreço. Sobrepreço é quando acontece uma contratação com preços expressivamente superiores àqueles praticados do mercado. E o que é o superfaturamento, pessoal? Então, aqui se encontra falsa. E vamos lá para o próximo slide que eu trouxe aí para vocês o artigo 6º nos incisos aí 56 e 57. Igual eu disse para vocês, sobrepreço é o preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços finais de mercado. Beleza? É o conceito de sobrepreço. E superfaturamento? Superfaturamento é quando ocorre um dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores, deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resultam em diminuição da sua qualidade, alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
ou outras alterações, todas que causem dano à administração pública. Tem até um macete que eu sei que os concurseiros falam muito mesmo, que eles falam sobre superfraturamento, certo? Que lembra ali de fratura, que remete ao dano sofrido pela administração pública em seu patrimônio, ok? Então lembre, pessoal, superfaturamento, dano provocado ao patrimônio da administração. Sobrepreço é quando é contratada ali uma licitação com um valor expressivamente superior àqueles de mercado. Beleza, pessoal? Lembrem desses conceitos importantíssimos para a nossa prova. E vamos lá para a questão de número 5, novamente da CESP 2022. Ao contrário da Lei 8666 de 93, a nova lei, qual seja 14.133 de 2021, estabelece que, de regra, a fase de habilitação é posterior à fase de julgamento das propostas. Pessoal, vocês estão vendo como cai isso? Caiu em mais de uma prova em 2022. Eu poderia ter trazido até mais questões aqui para vocês. E realmente é verdadeira, pessoal. Em regra, a nova lei 14.133, ela tem a fase de habilitação depois, ok? A fase de habilitação ela ocorre em momento posterior à fase de julgamento. Já falei isso para vocês, não vou repetir, mas traz uma celeridade muito maior aí ao processo licitatório, ok? Esse era um erro da Lei 8666, por quê? Porque tornava o procedimento muito mais demorado. Vocês fazem concurso público, então vocês sabem que o concurso público, inclusive, já é um procedimento demorado. Agora, a licitação também era um procedimento muito demorado, e ainda continua sendo. No entanto, agora ela ficou muito mais séria, em decorrência principalmente dessa inversão das fases, porque agora apenas o vencedor que precisa ter a análise ali dos seus documentos, beleza? Apenas ele que precisa ser habilitado. E vamos para a questão de número 6. Com relação aos processos licitatórios, julgue o item seguinte. O edital é considerado a lei externa da licitação, pois fixa as condições de realização do contrato e vincula a administração pública e os proponentes. Pessoal, essa é uma questão muito típica da CESP, ok? Muito típica. Por quê? Porque esse final aqui, ele tá lindo, beleza? Ele tá lindo. Aí você lê esse final, se convence que essa assertiva está certa, vai lá, marca ela como verdadeira, e você perde não só ela, como mais uma questão da sua prova que você acertou. Por quê? Porque a CESP, vocês sabem que tem aquilo de uma errada anular uma certa. Pessoal, essa questão aqui, ela está falsa, pessoal. E por apenas uma palavrinha que ela se encontra falsa. O edital, ele não é considerado a lei externa, mas ele é considerado a lei interna da licitação. Eu sei que é complicado, por quê? Porque o edital ele aparece ali para todo mundo, né? Parece que é de forma externa, mas não, pessoal. O edital ele é considerado a lei interna da licitação, porque ele vincula ali a administração e os proponentes daquela licitação, ok? Ele não é válido para as pessoas que estão fora daquela licitação, ele vincula aquelas pessoas, aqueles entes. Ok, pessoal? Então, falso esse item, beleza? E vamos para número 7. Trouxe aqui para vocês uma questão de promotor de justiça. E aqui nós já vamos mudar um pouquinho o tema, tá bom? Eu resolvi trazer para vocês algumas questões aqui de processo administrativo, que são questões que aparecem sim na CESP. É um dos temas preferidos da CESP, inclusive. Beleza? 2022, então, promotor de justiça. Vamos lá. No Brasil, não existe processo administrativo contencioso ou contencioso administrativo, no sentido de que decisões em processos administrativos não produzem coisa julgada material. Então, pessoal, para a gente falar que no direito alguma coisa não existir, a gente tem que ter certeza, certo? Mas realmente, pessoal, essa questão aqui, ela está correta. E eu vou explicar para vocês. Pessoal, nós temos um sistema aqui no Brasil de jurisdição única, ok? O Brasil, ele adota o sistema inglês de jurisdição, que apenas o Poder Judiciário detém a palavra final. Nós temos ali no artigo 5º da Constituição Federal o princípio da inafastabilidade de jurisdição, ou seja, nada pode escapar ao Poder Judiciário, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode escapar ao Poder Judiciário. Logo,
nós não podemos falar em coisa julgada material no direito administrativo, no processo administrativo, tá bem? Porque mesmo uma decisão no direito administrativo, a pessoa ela pode pegar essa decisão e levar ao poder judiciário, ok, pessoal? E o que é coisa julgada material, né? Falando aqui da espécie coisa julgada material. Pessoal, a coisa julgada material trata-se de uma característica da decisão. Por quê? Ela traz uma imutabilidade daquela decisão. Depois que ocorre a coisa julgada material, aquela decisão não é mais mutável, ela não pode ser mais modificada. E apenas o Poder Judiciário detém essa prerrogativa em suas decisões. Ok? Lembrem disso, pessoal. O sistema adotado pelo Brasil é o sistema inglês de jurisdição, ou de jurisdição una. Ok? Apenas o Poder Judiciário aí que produz coisa julgada material. Logo, o poder, o controle administrativo aí, o processo administrativo, ele produz apenas coisa julgada formal. Por quê? Porque é capaz de ser modificada, ok? Vamos lá então para a próxima questão. Questão de número 8, 2021 da CESP também. Ainda que permitida a delegação, esta não poderá ser efetivada para edição de atos de caráter normativo. Pessoal, primeiramente, o que é a delegação? A delegação é um instituto previsto lá no artigo 13º, se não me engano, da Lei 9784 de 99, pessoal. E o que é esse instituto? É o instituto de eu delegar uma parte de minha competência para outra pessoa, ok? Lembrando para vocês que a delegação ela não requer hierarquia. Eu posso, inclusive, delegar um ato de minha competência para uma pessoa que nem está dentro da minha cadeia hierárquica, ela nem está dentro da minha pessoa jurídica, por exemplo, ela nem atua no meu órgão, e eu vou lá e delego parte da minha competência para ela, especificamente para realizar um ou mais atos, ok? Não confundam aqui com a avocação. Por quê? Porque a avocação é quando eu, superior hierárquico, aí depende sim da hierarquia, puxo parte da competência de um subordinado meu. Eu pego um subordinado, uma competência de determinado subordinado meu e falo, não, eu vou realizar esse ato. E eu avoco aquela competência para mim, ok? Então, a delegação ela é permitida? Sim, pessoal, ela é permitida. Mas ela não poderá ser efetivada para edição de atos de caráter normativo? Exatamente, pessoal. Essa é uma das exceções de que a delegação não pode ser efetivada. Eu não posso delegar a edição de atos de caráter normativo, atos de caráter legal, tá bom? Isso daí é uma expressa previsão legal lá na Lei 9784 de 99, ok? E eu trouxe aqui para vocês os outros atos que não podem ser delegados, inclusive um macete que eu utilizava em meus estudos. Quais atos que não podem ser delegados? Vocês têm que lembrar da cenoura. São os atos de competência exclusiva daquela autoridade. Então, atos que são de minha competência exclusiva, eu não posso delegar. Atos que apenas eu posso executar, eu não posso delegar. Os atos normativos e, claro, as decisões de recursos administrativos, tá bom? Então é a famosa cenoura. Aqui nós temos competência exclusiva, atos normativos e as decisões em recursos administrativos. Beleza? Lembrem da cenoura, pessoal, quando falarem aí de atos administrativos indelegáveis. Então essa questão aqui, como eu já disse, é correta. E aí estão as espécies de atos administrativos que não podem ser delegados, ok? E começamos agora as questões autorais, ok? Primeiramente, eu trouxe algumas questões legais e depois, pessoal, vamos focar totalmente em jurisprudência na nossa aula, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Primeira questão de número 9, autoral. É vedada a indicação de marca ou modelo na licitação para aquisição de bens, por restringir a competitividade do certame. Uma questão aí que eu diria que é muito, que seria típica da CESP, beleza? Pessoal, a licitação, ela pode restringir a indicação de marca ou modelo? Por exemplo, a administração pública ela vai lá e escolhe uma marca ou algum modelo específico. Isso pode ocorrer? Não estaria restringido à competitividade? Realmente estaria restringido à competitividade do certame, pessoal. No entanto, não é vedado
isso, ok? Em algumas hipóteses, a administração pública pode sim indicar apenas uma marca ou algum modelo específico. E quais seriam essas hipóteses, pessoal? Estão previstas lá no artigo 41 da Lei 14.133 aqui de 2021, beleza? No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, ok? Fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado. Claro, em decorrência da necessidade de padronização do objeto, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados, ou seja, quase uma repetição aqui da linha A, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes. Isso daqui é muito importante essa linha, pessoal. Ou seja, é apenas aquele fornecedor que tem aquele produto. Lógico que você vai limitar apenas para aquela marca ou modelo, beleza? Ou quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir como referência, ok? Então a administração pública vai lá e joga determinado modelo ou marca para servir como referência para as demais, ok? Então, pessoal, é possível sim que a administração indique uma ou mais marcas ou modelos, ok? Vamos lá para a questão de número 10. A Lei 14.183 extinguiu as modalidades de licitação, leilão e tomada de preços. Pessoal, essa questão aqui eu coloquei como autoral, mas é a questão que eu mais vejo cair, tanto na CESP quanto nas outras bancas. Chance altíssima de aparecer em alguma dessas próximas provas, ok? Vocês têm que saber, pessoal. Artigo 28 da Lei 14.133. Vamos lá. A modalidade de leilão, ela ainda existe? Existe, pessoal. A modalidade de leilão, ela não foi extinta. Ela existia na Lei 8.666 e ela continua existindo na Lei 14.133. E a modalidade de tomada de preços, pessoal, essa não existe mais. Ela realmente existia na Lei 8.666, mas ela não existe mais, ok? Ela não existe mais. Então, foram extintas as modalidades tomada de preço e a modalidade convite, pessoal. Não é a leilão, é a convite, ok? E eu trouxe aqui para vocês o artigo 28, que traz as modalidades de licitação previstas na Lei 14.133 de 2021. Isso, quais são elas? Pregão, concorrência, concurso, leilão e uma atenção especial aqui, que é o diálogo competitivo. Por que uma atenção especial? Porque essa é uma inovação da Lei 14.133. Se, por um lado, ela extinguiu o convite e extinguiu a tomada de preço, ela trouxe como uma nova modalidade o diálogo competitivo, ok? Então, atenção, pessoal. Muito, muito, muito importante esse slide que eu estou passando. Sei que está uma confusão aqui, mas eu risquei para vocês lembrarem, pessoal. Foram extintas tomada de preço e convite. Foi trazida como nova apenas uma, que é o tal do diálogo competitivo. Ok? Lembrem disso, pessoal. Muito, muito importante. Vamos lá. Questão de número 11. É vedada a criação de outras modalidades de licitação. Correto. No entanto, é possível a combinação das já existentes. A gente já viu isso hoje, né, pessoal? E não. O artigo 28, parágrafo 2º da Lei 14.133, ela veda também a combinação das licitações já existentes. E a de número 12. Não há previsão na Lei 14.133 de contrato por prazo indeterminado. Esse é outro ponto muito importante que eu queria trazer para vocês. Na Lei 8.666 de 93, existia alguma hipótese de contrato por prazo indeterminado? Não, pessoal. Na Lei 8.666 de 93, não existia. Era impossível ter um contrato por prazo indeterminado. E na Lei 14.133? Pessoal, na Lei 14.133 é possível, de forma que essa assertiva aqui, ela está
falsa, ok? As duas aqui são falsas. E trata-se realmente de uma novidade dessa lei. Artigo que você tem que aí ter na parede do seu quarto, ok? É um artigo que eu colocaria como post-it na parede do meu quarto. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de o quê? De monopólio, ok? Desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Então, é possível o contrato por prazo indeterminado de acordo com a Lei 14.133? Sim, desde que a administração seja usuária de serviço público em regime de monopólio e que a cada exercício financeiro fique comprovado isso. Tá bom? Beleza? Decorem isso, pessoal. Artigo 109 da lei. Aposto muito nesse artigo aí, nessas próximas provas. Vamos lá. Artigo 13. Aliás, questão de número 13. Novamente, autoral. E, pessoal, trouxe essa questão e agora nós começamos aí jurisprudência 2021 e 2022 dos tribunais superiores. Então, prestem atenção. Pode vir uma questão dessa na sua prova, ok? Acredito que venha, porque a CESP tem muita... Eles sempre cobram questões atuais de jurisprudência, beleza? Vamos lá. A lei não pode estipular um prazo para que o chefe do Poder Executivo faça a regulamentação de disposições legais. Pessoal, esse foi um caso de uma lei estadual que resolveu apertar ali o Poder Executivo para regulamentar determinada disposição legal. Isso chegou ao STF. E o que o STF disse? Não, isso não é constitucional. A lei realmente não pode estipular um prazo, ok? Pessoal, nós temos uma coisa chamada princípio da separação dos poderes e nós temos também o controle de um âmbito no outro, do âmbito do controle legislativo em cima do poder executivo, do judiciário em cima do poder executivo, do poder legislativo, enfim, e esses controles eles têm de ser respeitados, beleza? Eu trouxe na última aula para vocês que as modalidades de controle administrativo elas podem estar previstas apenas na Constituição Federal, ok? E nunca em lei ordinária. Dessa forma, não pode a lei estadual, municipal, trazer aí uma nova hipótese de controle. Ela não pode ter um prazo aí para que o chefe do Poder Executivo regule determinada lei. E vamos para a questão de número 14, então. O teto aplicável aos servidores municipais é, em regra, o subsídio do prefeito. Correto. Não podendo se aplicar o modelo facultativo do parágrafo 12º do artigo 37 aos servidores municipais. Pessoal, o que diz esse artigo 37, parágrafo 12º? Que os estados e o Distrito Federal, eles podem adotar como regra no seu teto, do seu teto remuneratório, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E essa regra, ela pode ser aplicada no âmbito do município? Não, pessoal, ela não pode, por dois motivos. Primeiramente, o poder público municipal, ele não tem o poder judiciário, certo? O poder judiciário só cabe ao poder estadual. E segunda regra, pessoal, se a Constituição quisesse que tal teto poderia ser trazido ao âmbito do município, ela poderia ter falado isso. No entanto, ela restringiu apenas ao Estado e ao Distrito Federal, ok? Então, isso daqui está correto, beleza? Porque, em regra, o teto é sim o do prefeito e também não pode se aplicar como teto o subsídio dos desembargadores. Eu trouxe nesse próximo slide aqui para vocês o informativo que estão essas questões. Então, se você sentiu uma certa dificuldade para responder essas questões ou não entendeu bem a minha explicação, entra lá, pessoal, dá uma olhada, entra lá no nosso famoso Dizer o Direito, joga o informativo 1037 do STF ou o artigo 1026 do STF para essas questões, ok? São questões que vale a pena você dar uma lida. Vamos lá para nossa questão de número 15, então. Autoral, novamente.
É incabível a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH no bojo de cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. Pessoal, nessa questão aqui nós temos muita coisa, realmente nós temos muita coisa que pode ser retirada dela, ok? Nós temos bastante coisa. Primeiramente, qual a natureza de uma ação de improbidade administrativa? Isso eu trouxe para vocês na última aula. A natureza é de natureza civil, pessoal. A ação de improbidade administrativa, ela é de natureza civil, beleza? E nós temos muita discussão se é cabível a apreensão de passaporte ou da suspensão do CNH nas ações de natureza civil, ok? Sem contar aí a ação de improbidade administrativa. E normalmente a posição do STF, do STJ, é de aceitar a apreensão de passaporte e a suspensão do CNH nessas ações, ok? E pessoal, a ação de improbidade administrativa, ela pode ter essas medidas executivas atípicas, ou seja, essas medidas atípicas que não estão na legislação? Sim, pessoal, ela pode, ok? E são dois exemplos dessas questões, a apreensão de passaporte e a suspensão da SNH. Por fim, o que o Tribunal Superior entendeu? Que é cabível, ok? Que é cabível. Já que é cabível lá no processo civil, ok? Lá no artigo 297 do Código de Processo Civil, já que é cabível numa ação civil, deve ser cabível também na ação de improbidade administrativa. E por duas razões, ok? Duas razões que elas se juntam em uma só. Pessoal, a ação de improbidade administrativa, ela visa tutelar também o patrimônio público. Apesar de ela ser uma ação civil, ela, claro, tutela o patrimônio público e a moralidade pública. Então, se cabe numa ação estritamente civil, por que não caberia em uma ação de improbidade administrativa? E o segundo motivo é a proporcionalidade. É proporcional que caiba aí essas medidas executivas atípicas na ação de improbidade administrativa, porque é proporcional, tendo em vista o dano que pode ser causado à administração pública e ao patrimônio público como um todo. Beleza? Então, falsa essa questão. Olha, que boa uma questão de prova assim. Muita gente ficaria em dúvida e você iria acertar e pular na frente. Nossa questão de número 16, então, autoral também. As ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura e prisão por motivos políticos ocorridas durante o regime militar estão sujeitas à prescrição. Pessoal, e aí? Saberia responder essa? Essa é uma que você deveria saber responder, beleza? Pois trata-se de entendimento sumulado, pessoal. Súmula 647 do STJ. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime limitar. Ok, pessoal? Então, essas ações, elas são imprescritíveis. Súmula nova para vocês, 647 do STJ. De forma que essa questão aqui, ela se encontra falsa. Beleza? E, pessoal, essa aqui de cima, recomendo a vocês dar uma olhadinha lá nesse informativo. Informativo muito bom, muito importante, com muitas informações. Terminando essa aula inclusive vai ser um pouquinho mais curta, pessoal. Entra lá, site do Zé Direito, coloca informativo 695 do STJ e dá uma lida, pessoal. Só vai te acrescentar conteúdo. Beleza? Vamos lá, então, para nossas próximas questões. Questão de número 17, pessoal. A decisão de recebimento da petição inicial da ação de improbidade pode limitar-se ao fundamento do indúbio pro società. Pessoal, importante esse informativo também. Chegou ao STJ um problema. Por quê? Porque os juízes, o Ministério Público estava ali propondo a ação de improbidade administrativa e os juízes não estavam nem lendo
nem lendo direito a questão em si. E estavam aceitando essa ação, fundamentando somente no princípio da indúbio pro società, ou seja, que na dúvida você deve proteger ali a sociedade, ok? Então não estavam nem fazendo uma análise sumária dos elementos contidos aí nessa petição inicial. E o STJ falou o quê? Não, que isso não pode ocorrer. Que ao receber a petição inicial, no caso de improbidade administrativa, o juiz deve fundamentar concretamente porque ele está recebendo aquela inicial. Lógico que ele não precisa fazer uma análise exauriente daquela petição, ele não tem todos os elementos possíveis ali para ele fazer uma sentença, por exemplo, mas ele deve fundamentar elementos indiciários que comprovem que aquele agente público está praticando um ato de improbidade administrativa, dessa forma, recebendo aí a petição inicial. Ok, pessoal? Beleza? Então, ele não pode limitar-se ao fundamento do indúbio pro società. Ele deve ser ali devidamente fundamentado. E por último, pessoal, questão de número 18, uma questão autoral também, que caía na minha época de fazer concursos públicos e ainda está caindo bastante na prova. Inclusive, saiu esse precedente novo aí do STF para dar um basta nessa questão. É inconstitucional norma que preveja que o teto remuneratório se aplica para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, mesmo aquelas que não recebam recursos da administração pública. Pessoal, vamos lá. O teto remuneratório, em regra, ele se aplica a empresas da administração pública indireta, quais sejam as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista? Sim, pessoal. Em regra, ele se aplica, ok? Ele é aplicado. No entanto, para as empresas públicas e as sociedades de economia mista que não recebem recursos da administração pública, nós temos uma exceção. E o STF disse, inclusive, que a lei não pode prever que o teto remuneratório aí é aplicado nessas hipóteses. Por quê? Porque nessas hipóteses não se aplica, ok? Não se aplica. Por isso que um gerente, por exemplo, de uma empresa pública que não receba recursos da fazenda pública, da administração pública, ele pode receber, inclusive, mais que o ministro do STF, ok? Porque, basicamente, nessa atividade da empresa pública ou sociedade de economia mista, o Estado visa o lucro, certo? Nós temos aí empresas que estão em concorrência com o setor privado. Claro que não são aquelas que prestam serviço público, mas aquelas que exploram atividade econômica, beleza? Nessas empresas que não recebem recursos da administração pública, as pessoas podem, inclusive, receber acima do teto remuneratório, de forma que essa questão aqui, ela se encontra correta, beleza, pessoal? Ela se encontra correta, uma ótima questão de prova, inclusive de uma prova discursiva de direito administrativo, beleza? E eu trouxe aqui para vocês informativo 711 do STJ e informativo 1018 do STF, pessoal. Informativo também que merece uma leitura aprofundada. Pessoal, vou me colocar um pouco maior aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei trazer situações aí que caem sobre a lei de licitação, contrato por prazo indeterminado, modalidades de licitação, aquela questão da fase de habilitação e da fase de julgamento, pessoal. Prestem muita atenção, são questões cobradas, questões que vêm sendo cobradas e muito nas provas de concurso público. E, claro, focando principalmente na CESP, eu trouxe questões jurisprudencial para vocês. Então, voltem aí o vídeo, dá uma olhada naquele informativo que você sentiu uma dúvida. Pessoal, em poucos minutos você lê um informativo atualizado e adquire ali muito conhecimento dessas questões. Beleza? O que eu diria para você fazer nessa reta final de CESP, principalmente aí para Alagoas, né, que a gente está mais próximo, mas em direito administrativo, pessoal. Dá uma olhada nessa aula, claro, você já assistiu, mas dá uma olhada aí nos temas de atos administrativos,
responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa e, claro, poderes da administração, que é o tema preferido da CESP, ok? Então, dá uma olhada nesses assuntos e também nessa jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, tá bom? Vou me colocar pequeno novamente. Pessoal, deixo aqui meu Instagram para vocês, delegado Lucas Petri. Qualquer comentário, qualquer feedback que você tiver, qualquer dúvida, fala lá comigo. Sou super aberto ali para falar com vocês, beleza? E é isso, pessoal. Bons estudos, bom descanso se for descansar agora. E claro, já deixo uma boa prova aqui para vocês, ou boas provas para quem for fazer Alagoas, Espírito Santo, Rondônia. Pessoal, estuda, que essa fase vai passar e vai passar com você empossado no cargo que você deseja. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço para todos vocês.